gente! Então, esse é um vídeo que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a lei da atração, sobre a minha experiência com ela e contar para vocês alguns relatos, compartilhar algumas dicas, então fica comigo até o final e já aproveita, se inscreva aqui no canal se você gosta desse assunto. Então, para quem não me conhece, meu nome é Crislane Rodrigues, eu sou terapeuta holística e eu adoro falar sobre esse tema. Então, vamos lá? Primeiro, quando eu comecei a estudar e saber mais sobre esse meio, da lei da atração, manifestação, cocriação, e que era possível, e que todos falavam assim: você cria a sua realidade, você consegue criar tudo aquilo que você deseja, e tudo aquilo que você está vivendo hoje foi você que criou. Eu odiava ouvir isso, porque eu estava num momento da minha vida que eu odiava tudo o que acontecia. Eu odiava a vida que eu estava tendo. E aí, de tanto estudar, de tanto ir aprendendo sobre isso, e depois veio o Theta Healing na minha vida, que eu tive a consciência de que se eu criei essa vida que eu não gosto, eu posso descriar e criar a vida que eu quero. E eu trouxe isso para mim como um mantra naquela época. Então foi em 2019. E a partir daí, eu assisti muito vídeo da Beth Russo, Bruno Gimenez, William Sanches, da Maya Andrade. E assim, eu adorava as dicas que eles passavam, eu seguia algumas. Então eu vou contar aqui para vocês a que mais fizeram sentido para mim naquele momento. Eu comecei a fazer Ho'oponopono, que era o que a Beth ensinava, e me ajudou bastante, principalmente porque eu percebi que eu comecei a ficar mais positiva, E depois veio o 33 vezes 3, e eu gostava de fazer o 33 vezes 3. Tinha até um vídeo aqui que eu contava minha experiência, mas depois eu comecei a enjoar dessas técnicas. E aí depois eu fui estudando cada vez mais. E quando veio a questão de entender sobre vibração, porque tudo que eu sabia até o momento, naquela época, era mais voltado para a questão do filme, O Segredo era mais voltado porque aquelas pessoas já tinham me ensinado, mas entrando nesse universo do Theta Healing, de algumas outras técnicas, que eu fui entendendo e buscando esse outro conhecimento mais profundo, de entender por que algumas pessoas conseguem cocriar sem fazer técnica nenhuma. Porque eu pensava assim, eu não quero mais ter que ficar escrevendo 33 vezes 3, 55 vezes 5, a minha mão tá doendo, eu me canso, tem dia que eu esqueço, e aí eu entrava num vórtice de me sentir culpada, de não estar conseguindo levar adiante aquela técnica. E aí foi quando eu entendi que era os meus bloqueios emocionais, que aqui entra a questão mais holística de vocês entenderem que existe vários corpos, e a gente não é só o nosso corpo físico, e que muito dos nossos desejos, eles não têm força para chegar até a gente, porque nossos outros corpos, existem bloqueios ali. Então, eu tinha muito bloqueio emocional, eu tinha bloqueio energético, e eu tinha bloqueio físico também, e bloqueio espiritual. Então, muitas das minhas manifestações, eu não tinha abertura para aquilo chegar até mim. Então, foi quando eu comecei a cada vez mais fazer terapia para limpar e organizar minhas emoções. Então, quando eu fui organizando minhas emoções, e aí depois já veio o estudo sobre a vibração, e elevar minha vibração, e como eu iria fazer isso, e aí foi quando eu comecei a manifestar coisas maiores. Maiores do tipo, quem sabe aqui da história, eu contei no meu Instagram na época, que foi deixar tudo, largar tudo que eu tinha, e em busca de um sonho na época, que era morar na praia. Então eu saí de Goiânia, e aí eu fui morar na praia, e foi tudo lei da atração, foi tudo manifestação. Porque eu não tinha dinheiro, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não tinha nenhuma casa lá ainda para morar, então só joguei e manifestei, joguei pro universo, confiei e fui, e sabia dentro de mim que aquilo era o certo a se fazer e que ia dar certo. Então eu fui, e deu tudo certo. Tem até um vídeo, depois vou colocar aqui esse vídeo. E aí depois, muitas outras coisas, como a minha última manifestação agora, que foi o meu apartamento, que é onde eu moro hoje.
Então, tem coisas que, quando eu comecei, eu sempre conto, eu comecei manifestando coisas pequenas. Por quê? Porque a nossa mente, ela é um músculo e a gente tem que exercitar aos poucos. Você já não chega na academia pegando 100 quilos. Você chega na academia pegando às vezes 10, 20, vai subindo aos poucos. Então, o erro de algumas pessoas é começar a estudar a lei da atração e já querer ganhar loteria, querer ficar milionária, querer manifestar uma Ferrari, sendo que ela não está exercitando aquele músculo. Ela não tem ainda, não foi trabalhando aos poucos a sua confiança naquilo ali. Porque manifestação nada mais é do que você ter clareza sobre o que você quer e depois você soltar, né? Você confiar. E essa confiança é onde algumas pessoas erram, porque elas entram no efeito zero não. O efeito zero não é quando você fica na dúvida, quando você fica no medo, quando você fica ansioso, quando você fica se questionando se aquilo vai dar certo ou não. Porque aí é onde você volta para trás, é onde a sua manifestação tem um bloqueio ali e aquilo não tem nem chance de acontecer. Por quê? Porque quando a gente vai manifestar algo, eu já penso assim, se eu quero muito manifestar algo hoje, se tem um desejo meu, no fundo do meu coração, mas na hora que eu me imagino vivendo aquilo, na hora que eu imagino tendo aquilo, se vem algum medo, se vem algum bloqueio, se vem alguma coisinha que seja, alguma duvidazinha, menor que seja, eu já sei que é melhor mudar o foco naquele momento, trabalhar o que me impede ou os meus medos, para depois eu ir para aquela meta, para depois eu ir para aquele sonho, porque eu sei que tem bloqueios ali. Então, na época, quando eu fui para a praia, quando eu me mudei para a praia, eu tive que trabalhar muito meu subconsciente, eu tive que trabalhar muito a minha confiança, porque para quem assistiu o vídeo sabe que eu vendi meus móveis da minha casa e eu não tinha nem alugado uma casa para morar lá na praia. Eu só sabia que eu só sabia que ia dar certo. Eu só confiei e as coisas foram se alinhando e deu tudo certo. Mas eu indico todo mundo fazer isso? Não, porque não é assim. Primeiro você precisa exercitar. Eu comecei exercitando lá em 2019, né, quando eu comecei a estudar sobre lei da atração, assistir os vídeos da Beth Russo, eu comecei a manifestar um lugar no ônibus para eu sentar. Eu ia para o trabalho e aí eu sempre fazia Ho'oponopono e aí eu imaginava que ia ter um lugar para eu sentar e que eu não ia ter que ir em pé no ônibus. E era todo dia que eu conseguia? Não, mas eu sabia que uma hora ia dar certo. E aí acabou que começou a dar certo. Por quê? Porque eu falo que tem uma linha aqui em Goiânia, a 175 na época, que foi eu que criei. Por quê? Porque eu saía do trabalho todo dia, umas 6h40, 7 horas da noite por aí. E eu pegava o 025, que era ali na T63, né, pra quem é aqui de Goiânia. E aí era lotado, gente, não tinha lugar pra eu sentar. E eu já o dia todo em pé, fazendo massagem, cansado porque eu era esteticista. E aí eu queria manifestar isso, que todo dia eu pudesse, pelo menos, ir até o terminal, que eram uns 20 minutos até o terminal, sentado. E aí eu comecei a imaginar como seria legal se eu fosse todo dia embora, entrasse num ônibus, tivesse um lugar para eu sentar, eu sentava, ia até o terminal, tal, de lá eu pegava o outro ônibus também, porque o outro eu já tinha certeza que eu ia sentada, né? O outro ônibus que eu pegava. E aí começou, e aí fizeram a linha 175 na época, que passava no mesmo ponto e também ia para o Terminal Bandeiras. E aí, pasmem, quase ninguém pegava esse ônibus. E aí eu entrava, sempre tinha lugar para me sentar. Então tinha dia que aparecia lá assim no aplicativo, né, do bus, os 2,025. E aí não aparecia 175, só que eu tinha uma confiança tão forte dentro de mim que eu falava, eu vou esperar. E aí eu tinha a chance de eu perder todos os ônibus e ficar mais uma hora no ponto esperando? Tinha. Mas eu pensava, eu vou esperar, porque o meu ônibus ele tá chegando. E aí é o que acontecia, o 175 vinha, eu pegava, ia sentada até o terminal, de boa. E aí eu comecei a manifestar presentes, outras coisinhas assim, e aí foi quando eu fiz a minha maior, grande manifestação da época. Que foi quando eu usei a técnica 33×3, e aí eu manifestei um curso de estética que eu queria muito. Que era, desde a época da faculdade, eu tinha muita vontade de fazer, que era o Spa Detox. E aí lançaram no Instagram, que ia ter um concurso, né, um sorteio, e ia ganhar o curso e o aparelho da técnica. E aí eu comecei a fazer 33×3, e eu comecei a cocriar, e eu comecei a me imaginar como seria a minha reação se eu ganhasse,
se eu tipo, acordasse e visse meu nome lá como a sorteada, a ganhadora do sorteio. E eu comecei a viver como se eu já tivesse realmente ganhado aquilo. E eu comecei a imaginar, nossa, quantas pessoas eu não poderia atender, o quanto que isso não seria bom e tal. E aí eu soltei. Antes de soltar, eu vi um vídeo e aí eles falavam assim nesse vídeo que a gente tinha que fazer a nossa parte. Então, para esse desejo que você tem hoje, qual é a sua parte? Porque 20% é seu, o restante é do universo. Mas aí, será que você fez seus 20%? E aí eu pensei, poxa, pra mim é o máximo de comentários que eu consegui. Como que eu vou conseguir comentar tudo isso? E aí eu pensei, eu vou ser bloqueada pelo Instagram. E aí eu fui lá no YouTube, tinha vídeos que era assim, como ganhar sorteios. E no comentário desses vídeos, tinham pessoas que falavam, podem me marcar que eu não ligo. E um monte de arroba. Eu saí anotando todos aqueles arrobas. E aí eu me comprometi. Todo dia, 3 vezes ao dia, eu vou sentar, pegar meu celular, pegar essa lista que eu tenho e marcando essas pessoas e fazer o máximo de comentários que eu conseguir. Esse é meus 20% e o resto eu solto. Foi o que aconteceu. E aí eu ganhei. E aí eu fui a sorteada. E aí eu lembro que eu tava trabalhando, eu nem me lembrava. E todo dia eu ficava naquela ansiedade. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Aí no dia que eu esqueci, que era no dia que eu tinha muito cliente lá na clínica, e aí eu deixei meu celular lá no armário, porque eu não podia ficar mexendo no celular. E na hora do almoço eu peguei meu celular. E no que eu peguei meu celular tava lá meu nome, eu tinha sido sorteada e eles me marcaram. E aí eu saí gritando pela clínica inteira, contando para as meninas da recepção, meus clientes chegavam, eu contava para todo mundo, eu fiquei super feliz. E aí eu lembro que foi uma das coisas que eu imaginava fazendo, e aí estava realmente acontecendo. Então essas pequenas coisas que vocês têm que ter em mente quando a gente fala sobre manifestação. E eu fui manifestando outras coisas depois. Mas o que me faz ter tanta essa confiança de manifestar coisas? Primeiro, eu não consigo manifestar coisas que o meu coração não deseja naquele momento. Às vezes, igual meu celular. Meu celular foi uma outra manifestação. Por quê? Porque eu queria já um celular novo há muito tempo. E toda vez eu imaginava ganhando esse celular, comprando esse celular, só me imaginando com esse celular novo, porque aí eu ia gravar vídeos, porque eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia ser muito bom, porque ia ter mais memórias. Só que eu não conseguia. E aí eu sempre me questionava, será que tem algum bloqueio? Será que por que eu não consigo? Eu consigo manifestar tantas outras coisas, mas por que um celular tá tão difícil? Porque eu não tinha clareza nenhuma do que realmente eu queria naquele celular. Naquele momento realmente não fazia sentido, eu não fazia falta ter um celular. E aí quando eu menos estava esperando, aí eu ganhei o celular. Não era exatamente o que eu queria, mas pasmem, era o que eu precisava, que era a memória. Não era tipo, eu queria um iPhone 12 de tantos gigas, mas aí veio o iPhone 8 Plus, mas era o tanto de gigas que eu precisava e a câmera dele também é boa. Então, coisas assim que eu tenho muita facilidade para manifestar. Mas o que impede vocês de manifestar muitas das vezes é isso, a falta de clareza, né? É a falta de ter essa conexão da sua mente com o seu coração. Porque uma coisa é o que o seu ego está te dizendo, o que sua mente está dizendo, outra coisa é o que você sente com relação àquilo. Porque é aí que é o ponto, o que você sente. Né? O que você vai sentir quando realmente isso se manifestar ou isso se concretizar na sua vida? Será que você está 100% confiante? Será que você vai se sentir feliz, satisfeita, realizada? Ou será que você vai sentir medo? Será que você vai sentir que as pessoas vão ter inveja de você? Será que você vai sentir culpa por ter aquilo depois que aquilo aparecer? Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Depois eu vou estar falando mais sobre, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mas é isso, é vocês terem isso e aí ir exercitando a sua confiança aos poucos. Comece com uma coisa que você deseja muito hoje, mas que ela não é tão grandiosa a ponto de despertar todos os seus demôniozinhos internos, que vem aquela vozinha e fala, você não vai conseguir isso é muito grande para você, não, é pouco tempo para conseguir isso, quem você acha que é para ter isso, não. Então, comece com coisas pequenas, né? Quem participou do meu workshop Manifeste, lá em 2021, eu falava para as pessoas, comece manifestando um bombom que seja, comece manifestando comida, porque a gente, ser humano, tem uma facilidade muito grande de manifestar comida,
né? Porque comida, a gente mexe no nosso sensorial. Porque se eu falar pra você agora, não pense em um limão, no gosto desse limão e no azedo desse limão. A boca já começa a salivar. Por quê? Porque ativa nosso sensorial, né, da boca, nosso paladar. Então, quando a gente começa a manifestar através dos nossos sentidos, aquilo vai ganhando mais força. Então, comece a manifestar assim. Por quê? Porque é através disso que vocês vão começando a se sentir mais confiante para ir manifestando coisas maiores, cada vez maiores. E para manifestar dinheiro, eu preciso que vocês tenham em mente que nem todo mundo tem as crenças que precisa para cocriar dinheiro. Às vezes vai ser mais fácil cocriar situações, cocriar coisas materiais, cocriar algumas metas, alguns sonhos do tipo, mas para algumas pessoas, se ela tentar manifestar assim, R$3.000, vai ser mais difícil, porque aí entra algumas crenças que bloqueiam também, tá? E depois eu quero falar um pouco sobre outras coisas que tem a ver com isso, mas aos poucos eu vou entrando nisso, tá? Então, por hoje, esse foi o vídeo. Quem tiver alguma dúvida sobre manifestação, quem quiser saber mais, quem adora esse assunto assim como eu e querem saber mais histórias minhas de manifestação, porque eu tenho várias, comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber.